quais são os hábitos que reforçam a depressão e por que essa doença ela mente pra gente e como que a gente vai conseguir sair dela. A depressão ela não é apenas uma tristeza, beleza? A gente já falou sobre a depressão aqui, tem um vídeo lá sobre depressão, a gente fez 2 episódios de podcast, eu e o Dr. Silas, né? Recomendo fortemente que você assista esses episódios do podcast sobre a depressão e seus tratamentos. Mas aqui eu quero falar desses hábitos, né? Sobre essa doença, e essa doença ela é possivelmente uma das doenças mais devastadoras que eu vejo no consultório, né? Que o ser humano pode experimentar. Não porque ela vai doer fisicamente, que até pode doer, mas porque ela rouba o que é mais precioso para o ser humano, que é a esperança. Ela destrói nossa capacidade de imaginar que o futuro pode ser melhor, e quando o futuro desaparece da nossa mente, a energia, motivação e prazer, elas acabam indo juntos. Clinicamente, a depressão ela se manifesta por 3 pilares principais, né? Uma perda de interesse ou prazer, uma queda profunda de energia física e mental e pensamentos negativos persistentes, muitas vezes automáticos, intrusivos. E é fundamental deixar isso claro, a depressão é uma doença médica, tá? Associada a várias alterações na neuroplasticidade cerebral, especialmente em áreas como o córtex pré-frontal e a região do hipocampo. Ela tem tratamento e, mais do que isso, ela pode entrar em remissão completa, né, que a gente pode chamar de cura. Estudos mostram que até 70 a 85% dos pacientes podem atingir essa remissão quando tratados corretamente, com a abordagem adequada e pelo tempo suficiente, tá? A sensação de inutilidade, incapacidade e impotência ela não é verdadeira. Isso é uma voz que a doença traz na nossa cabeça. E hoje eu vou te mostrar alguns hábitos comuns em quem está deprimido. Eles parecem ser inofensivos, mas mantêm a depressão ativa. Mudar apenas um deles já pode gerar um impacto real no humor, na energia e na clareza mental. E no final, eu vou te dar uma estratégia muito prática para hoje, para você fazer agora. Mas antes disso, clica aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e coloque nos comentários os temas que você gostaria de ouvir e de ver por aqui. Então vamos lá. Primeiro hábito, que é importante a gente já ficar atento. Esperar a motivação para agir. Esse é um dos erros mais perigosos que a gente vê na depressão. Na depressão, o cérebro ele perde a capacidade de calcular esforço versus recompensa. Tudo parece exigir um esforço muito grande, uma recompensa muito pequena. Então, se você espera para sentir vontade, não vai começar. A depressão, a ação, ela vem antes da motivação sempre. A gente sai daqui e vem para cá. Aqui vai funcionar o que são as microações concretas. Tá? Não é um grande plano, fazer um monte de coisa, são 5 minutos, uma tarefa simples. Alguma coisa que você consiga terminar. A gente vai entrar lá, vamos lá, vou arrumar minha cama, jogar um lixo fora, dobrar um edredom, arrumar 5 objetos ali, mexer numa gaveta. Conclui uma tarefa, por menor que seja, ativa circuitos dopaminérgicos de uma forma natural e saudável. Não vai resolver tudo, é óbvio que não vai resolver tudo, mas vai tirar, inicia, né, a retirada do cérebro da inércia. O segundo hábito é uma imersão constante em pensamentos e sentimentos. A depressão ela seduz você. Aí você fica olhando o tempo inteiro para dentro, né? O tempo todo. Ela vai te prender no passado, em dores antigas, perguntas ali que não vai ter resposta, chamada causa raiz. Isso se chama ruminação. Ruminação não resolve problema nenhum. Ela consome energia, piora o humor e vai aprofundar cada vez mais a depressão. Quanto mais você revisita o passado, menos futuro vocês têm, né? Menos futuro vai sobrar. Traumas, experiências difíceis contribuem sim, mas ficar revivendo isso não trata depressão. Quando você perceber, você está ruminando. Vamos lá. Percebi, estou ruminando. Conscientemente eu tenho que interromper. Você redireciona o pensamento para uma ação externa, mesmo que seja simples. Aí você pode utilizar o hábito anterior, né, que está parado, a inércia, e eu vou agir. Eu vou fazer alguma coisa ali agora. Beleza? Porque a depressão ela vai se fortalecendo no passado, nesse silêncio passivo da mente. Ela enfraquece quando você volta para o mundo real concreto. A ação está vinculada a parar de ruminar. Terceiro hábito, uso de substâncias como um alívio. Aí aqui vai entrar o álcool, cannabis, né, maconha e qualquer outra substância que gere um prazer rápido. E aí eu vou botar mais. Essa substância ela pode entrar até como um celular, uma rede social, alívio rápido, sensação de alívio imediato, sabe?
Isso pode causar dependência. O álcool, em especial, é um dos maiores, né, sabotadores do tratamento da depressão. Quantos pacientes no consultório, né? O álcool ele vai piorar o sono profundo, ele vai piorar a memória, as funções do córtex pré-frontal, que ajuda nas ações, nas execuções das tarefas, a sensibilidade ao prazer no longo prazo, beleza? E aí, o alívio vai vir agora, mas vem uma conta, cara. Essa conta tem juros, né? Então, se uma substância ela foi prescrita por um médico, não muda nada sem orientação, não fica usando outras coisas. Uso recreativo, né, de remédios, vai manter a depressão também. Cara, vamos lá, eu vejo isso no consultório também. Uso abusivo dos benzodiazepínicos, Rivotril, Alprazolam. Usa aquilo que seu médico te orientou, na forma como ele criou aquele SOS. Não porque sua vizinha te deu um remédio ou que fulano acha que isso pode te ajudar. Beleza? É muito importante, é muito mais fácil você não começar do que tentar controlar depois. Isso para qualquer substância, inclusive, que eu falei, para os celulares, né, para as redes sociais. O quarto hábito é negligenciar o sono noturno. Aqui não estou falando de quantidade, tá? Estou falando do ritmo biológico. Dormir de dia e ficar ativo à noite desorganiza completamente os sistemas de humor. A gente tem um vídeo sobre o sono, né? O sono profundo ele é essencial para energia, imunidade, regulação emocional. Mesmo que o sono seja ruim, preserve o período noturno. Não transforme a noite em compensação emocional. Tá? Isso piora o quadro, mesmo que pareça momentaneamente aliviar. O sono da noite ele é essencial. Quinto hábito, pular refeições e entrar em jejuns prolongados. Tá? Não estou falando da galera que faz o jejum prolongado, um fim estético, religioso. Estou falando aqui, porque isso é polêmico, né? Mas a gente precisa falar com uma clareza. Né? Não existe uma evidência robusta de que o jejum intermitente, né, vai tratar a depressão. Tá? Não tem nenhum estudo desse. E a gente tem um paciente deprimido muito sem energia. Então o jejum piora mais ainda. E o córtex pré-frontal é um dos maiores consumidores de glicose do nosso corpo. Sem energia, ele simplesmente não vai funcionar muito bem. Então o resultado, mais confusão mental, mais irritabilidade e mais dificuldade de decisão. Então na depressão, comer é parte do tratamento, mesmo que sem fome. Porque pequenas refeições, regulares, elas ajudam a estabilizar a energia e o humor. Tá? Porque às vezes a gente fica um bom tempão sem comer, come um doce, e aí faz um pico de glicose, e aí eu tenho uma liberação de serotonina, e aí de repente a glicose vai ser consumida muito rápida, e eu vou ficar muito tempo sem comer, eu tenho um vale de novo e fico mal-humorado. Por isso que as refeições são regulares, isso é muito importante a ser levado a sério. O sexto hábito, o sedentarismo total e o isolamento do ambiente. O corpo ele interpreta a imobilidade prolongada como um sinal de doença grave. Ficar sentado no sofá há muito tempo, né? Ele vai responder isso reduzindo ainda mais a energia, porque ele quer tentar estocar alguma coisa, né? Então, de 0 para 10 minutos de movimento, o ganho vai ser enorme, pô. De 10 para 100, o ganho é bem menor. Então, não precisa de academia, não precisa de intensidade aqui agora. 10 minutos em pé, alongar, caminhar dentro de casa, entra nas ações do primeiro, lembra? E, se possível, uma exposição natural à luz. Isso é muito sério. Olhar para o horizonte, contato com a natureza, tem artigos que mostram o simples fato de eu olhar para o horizonte e aumentar a serotonina. Sair ao ar livre, lembrar a velocidade do mundo real. Isso vai enviar sinais biológicos de uma segurança e uma vitalidade ao cérebro. É muito interessante. Isso aqui é real. Isso aqui não é um achismo, só uma opinião minha. Apesar de eu ter 14 anos aí trabalhando como médico, isso aqui não é só baseado na minha opinião, não. Isso aqui é artigo científico. E agora uma coisa para você tentar fazer agora, né? Agora, vamos lá. Pense em algo que você gosta de fazer, ou que você gostava de fazer antes da depressão. Não precisa sentir vontade, não precisa executar nada agora. Só agenda. Agende isso. Coloque um dia, um horário e um local. Escreva num papel o que você quer fazer. Eu quero voltar a jogar tênis. No dia tal. O simples ato de planejar algo positivo já vai ativar circuitos de esperança. Isso não é autoajuda não, beleza? Isso é neurociência aplicada, isso aqui é de verdade. Coloca num papel isso, tá? Então vamos lá. Depressão não se vence esperando melhorar. Ela melhora quando você começa a se mover mesmo sem vontade. E sim, a depressão pode entrar numa remissão completa. Muitos pacientes vivem sem sintomas por anos ou pela vida inteira. Eu tenho vários pacientes assim, a gente fez o tratamento
entrou com medicação, eles ficaram livres disso. Tá? Mas isso exige um tratamento sério, constante, ativo. Tá? Se você está em sofrimento forte, intenso, cara, procura ajuda médica. Tá? Escolha aqui um desses hábitos para você começar essa semana. Se destruir um hábito acrescentando um hábito bom. Vocês perceberam? Todo hábito que a gente tenta cortar, que a gente fala para a gente parar de fazer aqui, a gente está acrescentando algo. A gente não bate direto no mal, a gente desenvolve alguma coisa boa. Então escolhe uma dessas para você começar essa semana. Então a ação ela vem antes da motivação sempre, beleza? Fica aqui comigo no canal que a gente vai ter vários vídeos como esse para te ajudar a sair do automático.